Olá, Almas, tudo bem? Chegamos ao final desse módulo 1, com a aula O Espírito Imortal no século XXI. Essa aula 5 tem o mesmo tema do módulo, e ela resgata a síntese das 4 primeiras aulas que tivemos nesse módulo. Iniciamos essa caminhada, essa trajetória, com a aula 1, Competências e Aquisição de Habilidades. Essa aula ela foi facilitada por Mário Lago. Mas o que nós precisamos lembrar, o que nós precisamos assimilar de conteúdo dessa aula 1, que será importante na construção dessa ideia do planejamento espiritual. Primeiro, os papéis que exercemos durante a encarnação. O interessante dessa dinâmica dos papéis que foi desenvolvida, foi pensada exatamente para nós nos percebermos no exercício desses papéis e quais são os mais prevalentes, os mais predominantes na nossa vida atualmente, porque interfere muito na construção do nosso planejamento espiritual, na nossa ideia de propósito, na resposta à pergunta de como será o meu futuro. A dinâmica mexe um pouquinho com essa percepção, porque muitas vezes nós temos a tendência a nos cristalizar em determinados papéis, não encerrando os ciclos, iniciando novos, não construindo e desconstruindo. E não desconstruir, não exercer novos papéis durante a encarnação, nos limita no desenvolvimento das competências e aquisição de novas habilidades. O segundo ponto, extremamente importante, é equilibrar personagem e espírito. E nessa dinâmica, Mário tem uma sacada bem interessante para percebermos. Ele usa o óculos. Então, quando colocamos o óculos, estamos na ótica do espírito. Quando tiramos o óculos, estamos na ótica do personagem. O ideal é que cada vez mais possamos equilibrar essas óticas, porque didaticamente é feita essa separação para percebermos o quanto estamos personagem e o quanto estamos espírito. Mas, na verdade, tudo é uma coisa só. Tudo é uma forma integral do ser. Tá? Mas é importante porque no nosso dia a dia não nos apercebemos que as demandas do personagem, da vivência do personagem, é extremamente importante para a construção do espírito. Contudo, porém, todavia, é essa ótica ampliada do espírito é que permite nós vivenciarmos integralmente as experiências do personagem. E nesse processo de entendimento, existe a relação do espírito e o tempo para o planejamento espiritual. Por que isso é importante? Porque quando temos noção do tempo, que é o nosso bem mais valioso na encarnação atualmente, entendemos que precisamos nos dedicar, nos esforçar a ter e viver com pessoas que agregam na construção dos valores do espírito. E se tivermos a intenção, a vontade, o desejo de que esse tempo vivido seja a partir de um planejamento espiritual, certamente teremos mais êxito na execução dessas experiências. Planejar é saber exatamente para onde vou e o que eu quero. E volto. É responder a pergunta como será o meu futuro, entendendo que eu preciso atingir o meu propósito. E para tudo isso, eu preciso planejar. E para planejar, eu tenho que levar em consideração o espírito e o tempo. Arrematamos essa aula 1 com a reflexão
que é do livro O Voo do Espírito, de Adenauer Novaes, em que ele diz que integrar habilidades e adquirir competência são fatores úteis para a aplicabilidade na vida. Então, uma dos processos mais interessantes enquanto o espírito está encarnado é essa possibilidade de integrar essas habilidades e adquirir competências. Porque toda e qualquer experiência agrega para o espírito. E se nós, dentro do nosso planejamento, trilharmos o caminho para atingirmos o nosso objetivo, integrando habilidades e adquirindo competências, teremos uma encarnação mais produtiva. Teremos a possibilidade de atingirmos locais, atingirmos patamares nunca antes pensados. Porque isso empodera o espírito, isso traz a autodeterminação. Então, é preciso entender que nós somos capazes e que nesse processo do desenvolvimento de competências e aquisição de habilidades, o espírito precisa levar em consideração quais os papéis que ele exerce durante a encarnação, equilibrar personagem e espírito, entender a relação do espírito e o tempo para o planejamento espiritual e, consequentemente, integrar habilidades e adquirir competências úteis para a aplicabilidade na vida. Mas partimos para a nossa segunda aula desse módulo, cujo tema é Planejamento pela Ótica Espiritual. Essa aula ela foi ministrada por Jean Araújo e Cris Bandeira. O que precisamos lembrar, o que precisamos assimilar de conteúdo com relação a essa aula 2? A análise dos cenários, ou a gente chama matriz SWOT, matriz fofa, que é as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Dentro desse contexto, é interessante fazer a separação de que as forças e fraquezas são do ambiente interno, são inerentes ao espírito. As oportunidades e ameaça é tudo que vem do externo. Então, é entender claramente as minhas forças e fraquezas e as oportunidades e ameaças me norteia na construção do meu planejamento espiritual. Eu costumo dizer que essa etapa é a etapa da anamnese, da análise dos possíveis cenários onde atuarei no meu planejamento espiritual. Seguindo nesse processo, entendemos que planejar é estabelecer novos caminhos para nós mesmos. Olha que interessante. E aí tem um vídeo bem interessante do porquinho tentando atingir um biscoito que está em cima da geladeira. E é interessante perceber que quando não temos um planejamento efetivo, o resultado ele se torna muito mais difícil de ser alcançado, mais longo, mais difícil essa trajetória, porque eu não estabeleci um planejamento para atingir aquele objetivo que eu tenho em mente. E para isso, colocamos um outro elemento, um outro exercício e dinâmica nessa aula, chamada Roda da Vida. E aqui é para eu entender, nas diversas dimensões da vida, como está a minha performance. Mas por que é interessante entender, né, as dimensões da vida? É porque, entendendo quais são as dimensões da vida que eu preciso me desenvolver mais, é um elemento importante para ser acrescido dentro do meu planejamento espiritual. Seja na relação familiar, no aspecto profissional, no aspecto espiritual, entender essas dimensões e como eu estou atuando em cada uma delas me permite cada vez mais visualizar esse cenário e buscar o equilíbrio entre todas as dimensões da minha vida, porque certamente aí eu seria um ser mais feliz. Fechamos essa aula 2 assumindo o controle de nossa própria vida. Porque a partir do momento que eu analiso cenários internos e externos, que eu planejo novos caminhos, novos horizontes para o espírito enquanto encarnado, que eu realizo o exercício da roda da vida, entendendo as dimensões da vida, e que eu já tenho uma certa performance e as outras que eu preciso melhorar, eu estou assumindo o controle da minha própria vida. Estou planejando pela ótica espiritual. Seguimos para a aula 3. E essa aula,
que tem o tema Estágio Atual na Encarnação, foi ministrada por mim. E nessa aula, o importante, né, o que precisamos lembrar e assimilar de conteúdo, é a finalidade da encarnação, que tem a ver com o propósito. Qual a finalidade da encarnação? Integrar habilidades, desenvolver competências. E para isso eu tenho que ter em mente muito claramente o meu pro, perdão, o meu propósito. E aí eu convido vocês a refletir sobre a hashtag o meu propósito. E a gente entende que nascemos simples e ignorantes e a partir do processo de construção dessas experiências do personagem, nós vamos adquirindo essas habilidades, desenvolvendo essas competências e cada vez mais, a cada momento desse, nós entendemos que para eu atingir a finalidade da encarnação, eu preciso ter em mente o meu propósito. E dentro desse contexto, precisamos observar que todo o nosso esforço é para estarmos alinhados com as características e valores do homem de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Mas não podemos descartar, colocar para debaixo do tapete, o que Jung fala como o lado escuro da sua alma, o orgulho e egoísmo e tantas outras características atreladas a esse lado escuro da alma. Porque nós somos o yin e yang, o preto e o branco, somos o sol e a lua, somos esse ser integral que tem características e valores como a humildade e a caridade, mas também temos o orgulho e o egoísmo. O que precisamos, quando falamos do lado escuro da alma, é tentar ressignificar, é canalizar essas energias para alcançarmos as virtudes e valores do homem de bem. Nessa aula é introduzido também uma dinâmica de Hipócrates, que fala dos 4 temperamentos. E essa dinâmica é bem interessante, porque nos norteia no processo de autoconhecimento a entender se somos fleumáticos, coléricos, sanguíneos ou melancólicos. Porque a partir daí eu consigo me situar mais com relação à minha persona, a esse personagem, através desses temperamentos, e eu consigo entender melhor como eu utilizar esses temperamentos dentro dos papéis que eu exerço atualmente, dentro das dimensões da vida em que eu estou atuando, e tudo isso é para culminar no entendimento de onde estamos e aonde pretendemos chegar. E para contextualizar o onde estamos, eu trago sempre a referência de onde estamos na fila do pão. Porque precisamos nos situar dentro desse contexto todo, no tempo e espaço. Saber quem eu sou, aonde estou e para onde eu quero ir são as perguntas-chave da encarnação. É para isso que eu estou aqui, é para essa finalidade, é para responder essas perguntas. Então, onde estou na fila do pão é para nós entendermos claramente de que esse processo é muito importante e é o ponto de partida para a construção do meu planejamento espiritual. Chegamos na aula 4, cujo tema é mortalidade do personagem e imortalidade do espírito. Essa aula foi ministrada por Semiramis Matos e Vanessa Nunes. Essa aula ela é interessante porque ela traz alguns conceitos dos quais nós não nos atentamos ou não pensamos ou evitamos pensar diariamente. Mas o que precisamos lembrar e o que precisamos assimilar sobre essa aula? O conceito de morte versus imortalidade, sendo a morte do personagem e a imortalidade do espírito. Cortella traz uma reflexão muito importante quando Charlie Brown pergunta para Snoopy. E na charge é bem interessante, Charlie Brown fala, Snoopy, um dia todos nós iremos morrer. E Snoopy, sabiamente, responde, mas todos os outros dias, não. Porque precisamos entender a questão da mortalidade do personagem. Esse personagem ele vai morrer, mas o espírito ele continua com novas experiências e com novas
novos personagens a serem vivenciados, porque o espírito ele é imortal. Essa experiência que nós temos hoje no personagem, que é finita, é o construto, é uma parte, é uma página do livro na construção das experiências do espírito. E aí introduzimos nessa aula o conceito de espírito versus personagem, uma dinâmica extremamente pertinente e interessante que nos faz reflexionar sobre: estamos vivendo como espírito, apenas como espírito? Estamos vivendo com personagem ou vivemos com personagem e espírito? Lembrando que esse conceito, essa dinâmica, é apenas didático, que espírito e personagem é uma coisa só. Mas, para entendermos melhor, existem perguntas que norteiam essa reflexão. E o importante é cada vez mais ampliarmos essa ótica e colocarmos sempre o olhar do espírito diante das experiências do personagem. Nesse processo, entendemos que a reencarnação é um processo educativo e não punitivo. Que as mortes simbólicas que realizamos dos personagens é necessário para a construção de outras personas. E acontece isso. Muitas vezes precisamos deixar os papéis que exercemos na vida para construir novos papéis. Porque esse processo educativo, ele é melhor vivenciado quando ele é planejado. Se eu planejo o meu processo, a minha encarnação, se eu tenho um planejamento espiritual, eu tenho mais chances de atingir o meu propósito. E todo esse processo entenda como um processo educativo. Porque o personagem ele precisa viver como espírito imortal. E esse exercício, essa construção é importante porque temos a falsa ilusão da imortalidade, como o vídeo de Calabres coloca. É bem interessante perceber e nos ater que cada vez mais precisamos incluir no nosso dia a dia, no aqui e agora, a consciência da imortalidade do espírito, entendendo que o planejamento espiritual responde à pergunta de como será o meu futuro, de como eu posso atingir o meu propósito. Então, essas 4 aulas são extremamente importantes para que a gente possa entender todo esse conceito introdutório sobre o planejamento espiritual na minha encarnação. E tudo isso será contextualizado nessa aula 5, que é o Espírito Imortal no século XXI, para entendermos que é preciso uma atualização de linguagem dos conceitos do Espiritismo. Precisamos beber de outras fontes, como da administração, no caso, no que tange o planejamento espiritual, para agregarmos elementos construtivos nessa experiência do espírito na carne. Só que não para por aí. Ainda teremos uma experiência, uma prática mediúnica nessa aula 5, que é para fecharmos esse módulo, esses conteúdos, com auxílio da espiritualidade. Então, esperamos todos vocês na aula de quinta e na aula de sábado para revermos esses conceitos da aula 1, 2, 3 e 4, vivenciarmos uma nova experiência na aula 5 e seguirmos para o módulo 2. Um grande abraço a todos e até lá.